E então é muito importante. A semana passada nós falámos sobre que nós temos uma visão imparável. Nós temos uma visão imparável. Essa visão não é imparável porque é a nossa visão. Porque é a visão da Light for the People. Essa visão é imparável porque ela nasceu no coração de Deus. Esta igreja está aqui porque começou porque Deus quis que ela começasse. E ela tem estado aqui e vai fazer 15 anos em agosto. Glória a Deus! É maravilhoso. Quantas e quantas pessoas foram salvas aqui. Quantas e quantas pessoas foram transformadas, foram realmente usadas por Deus para trazer algo aqui a esta vila, a cidade, a esta vila. E então esta igreja começou no coração de Deus. E nós temos o que Deus tem colocado no nosso coração, que nós passamos a semana passada para vocês, é que nós desejamos ter uma igreja multicultural, de pessoas que são seguidoras de Jesus. Porque é uma igreja multicultural? Porque nós temos muitas culturas aqui em Roscommon. E quando eu conheço o Brasil, eu sou portuguesa, não sei se vocês já notaram, não é? Mas quando eu falo com as pessoas no Brasil, o Brasil em si é uma Europa. A Europa é mais pequena que o Brasil, acho eu, mais ou menos. Tirando a Rússia, talvez. Mas o Brasil é muito grande e quando eu conheço pessoas de lugares diferentes, elas têm culturas diferentes, apesar de serem todos brasileiros. Mesmo eu e a minha amiga Daniela, a Daniela é portuguesa, já temos mais uma, tá? A Daniela, ela é do norte e eu sou do sul, eu sou perto de Lisboa, ela é perto do Porto. Há coisas que nós fazemos diferentes, até há coisas que nós falamos de maneira diferente. É por isso que é muito importante nós termos uma igreja multicultural em que nós pensamos assim, eu posso ser diferente, mas nós temos o mesmo Pai e nós fazemos parte da mesma família. E nós queremos pessoas que são seguidores de Jesus. Porque uma coisa é crer e outra coisa é seguir. Se vocês querem saber a diferença, ouçam a pregação da semana passada. E nós falamos que para nós realizarmos esta visão, nós queremos 3 coisas. Nós queremos que esta igreja seja uma igreja em que todos se sentem bem-vindos. Todos os que vêm aqui, que eles possam sentir à vontade, para louvar a Deus como eles querem, para estar como eles desejam, para realmente serem aceitos da maneira como eles vêm. Então, que todos sejam bem-vindos. Nós queremos uma igreja em que todos são necessários. Todos vocês têm dons, talentos que Deus vos deu, que nós precisamos, que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros. E nós realmente temos que servir a igreja, não só aqui no sábado é difícil, mas nós temos os outros 6 dias para estarmos uns com os outros, para servir, para ajudar, para visitar, para mandar mensagem, para ligar, para fazer tanta coisa, porque nós todos somos necessários uns para os outros. E a terceira coisa é que todos são transformados. Todos são transformados. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Nós precisamos de crescer, nós precisamos de abrir o nosso coração, de render-nos realmente para que Deus nos transforme. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, mas Ele só vai quando nós permitimos. E esta semana nós vamos falar sobre parceiros imparáveis. Parceiros imparáveis. E nós vamos estar a ler Atos 2, 42 e 47 novamente. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, vocês já olharam para Atos 2,42 e pensaram assim, era tão bom que a minha igreja fosse assim. Alguma vez vocês já... não é assim. Hoje em dia não é assim. As coisas não são assim. Mas nós vamos ver que nós podemos ter isso.
O que é que falta e o que é que nós podemos fazer para realmente nós conseguirmos ser uma igreja como a igreja primitiva, como a igreja de Atos 2:42, porque há aqui segredos que nós vamos tirar para que nós possamos ser uma igreja assim. E então vamos começar a ler a partir do versículo 42. Se vocês quiserem abrir, então penso que vai dar... vai ter os versículos também ali. Eu quero ressaltar algumas palavras que nós vamos dizer. E começa assim: eles, quem são eles? Se vocês lerem o versículo 41, só para vocês se situarem, nos versículos anteriormente, fala que Pedro, ele deu aquele discurso e 3.000 pessoas foram batizadas. Foram acrescentadas à igreja. E isto é continuação daquilo que aconteceu, não só com os cerca de 120 que estavam lá, mas com aquelas pessoas todas que foram batizadas. Então, eles que está aqui a falar, são as pessoas que creram em Jesus, as pessoas que ouviram a palavra, as pessoas que foram batizadas. E eles vieram e diziam assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos, digam todos, estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, digam unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, diga todos, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos, diga juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai Santo, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Pai Santo, como nós temos nos desviado da Tua visão de igreja, daquilo que é realmente ser uma igreja, ser corpo do Senhor, Pai. E nesta hora, Senhor, eu oro pelas nossas vidas para que fales connosco, para que haja, Senhor, confronto e arrependimento, para que haja entendimento da Tua palavra, para que haja transformação da nossa vida em particular e da igreja no geral, Senhor. Faz, Espírito Santo, tudo aquilo, Pai, que Tu tens para fazer esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui que este pequeno grupo de pessoas, que na altura era um pequeno grupo, eles começaram a crescer e começaram a crescer e começaram a crescer. Eles tiveram um impacto enorme na sociedade onde eles estavam, Jerusalém. Eles começaram a ir para Samaria, houve a perseguição, eles começaram a sair. Em poucos anos, tínhamos países e países. Diz que a Ásia já tinha ouvido falar o nome de Jesus. E eles eram poucos. E tiveram um impacto tremendo na sociedade. Tiveram um impacto tremendo aonde eles viviam. E hoje em dia, nós somos milhões que se dizem cristãos, milhões de seguidores de Jesus. E nós não estamos a fazer o impacto que eles fizeram. Quais são as diferenças? Porquê é que nós não temos impactado da mesma maneira que estes homens, que estas mulheres impactaram? Porquê? Eu acredito que uma das grandes diferenças pelo qual as igrejas de hoje não têm o poder, não têm autoridade e não têm a validação das pessoas de fora, eles olham e eles não veem diferença. E essa diferença que nós deveríamos ter é o amor que nos une.
é o amor. É a diferença. É a diferença. Há pessoas que dizem assim, a igreja deveria ter mais poder. Já não há milagres e maravilhas a acontecer. Já não há. A palavra às vezes, não sei. Não tem nada a ver. O que Jesus disse que iria ser diferente dentro da igreja, dentro do seu corpo, era o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, pelo amor que têm uns aos outros. Será que as pessoas, quando olham para nós, será que elas veem esse amor, a maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós servimos um ao outro, a maneira como nós nos importamos uns com os outros, a maneira como nós falamos uns dos outros? Será que elas veem que nós somos diferentes nesse aspecto? Eles estavam juntos. Ao sábado, não, todos os dias. Eles faziam uma vida em comum. Todos os dias diz que eles comiam juntos, eles iam ao templo juntos, eles estavam na casa juntos, eles estavam constantemente juntos. Será que a gente vai ter que estar sempre juntos? Talvez, a gente precise estar mais tempo juntos. Mas aqui era a união que havia entre eles. E a palavra que eu quero ressaltar aqui dizia que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. A palavra aqui, comunhão, é uma palavra que vem da palavra koinonia. Diga koinonia. Vocês hoje vão aprender essa palavra. Quem é que já ouviu falar de koinonia? Algumas pessoas. Koinonia é uma palavra que é usada pela primeira vez no Novo Testamento. É usada pela primeira vez aqui. No Velho Testamento nós não temos essa palavra. Até pode falar comunhão, mas não é esta palavra koinonia. E ela tem um significado muito maior do que comunhão. Nós não temos em português uma palavra, nem em inglês, nem talvez noutras línguas, uma palavra que signifique, que tenha um significado tão amplo como esta palavra. E ela só apareceu no Novo Testamento, porquê? Porque foi quando Jesus morreu por nós. E que foi quando é possível nós termos koinonia uns com os outros. Isto é, comunhão profunda. Ela pode ser traduzida por associação, comunidade, comunhão, participação conjunta ou aliança sagrada. Tudo isto faz parte. É uma aliança sagrada, é uma comunhão, é um andar juntos, é um estar juntos, é um viver juntos. Entre as pessoas. Entre as pessoas. Era uma comunidade compartilhada que envolve a participação profunda e unida do seu povo. Isto requer comunhão, às vezes, tem um significado bem superficial. Esta palavra tem um significado muito mais profundo. Ela mexe com o profundo. Ela requer uma transparência. Ela requer uma entrega total. Um viver juntos completamente. Um se dar completamente. Os apóstolos, quando eles começaram a estabelecer as primeiras comunidades, eles faziam não só a vida espiritual em comum, mas eles também faziam a vida natural em comum. Eles estavam juntos, eles dividiam tudo, inclusive não só os seus dons espirituais, mas os seus dons materiais. Os seus dons materiais. É uma unidade sagrada e divinamente íntima entre os crentes. Entre os crentes e o Senhor, nós temos intimidade com Deus, através de Jesus, e nós temos intimidade uns com os outros, através de Jesus. Nós somos um. Isto é o que Jesus tem planeado para a sua igreja. Isto é o que Ele deseja da sua igreja, do seu corpo. E envolve tudo, tudo,
E nós vimos isto acontecer tão bem na igreja primitiva. Quando era estabelecido novas igrejas, houve uma resistência de alguns judeus, mas quando eles entenderam o verdadeiro significado do que Jesus queria, da koinonia, que era para viver juntos uns com os outros, as barreiras entre os judeus e os gentios terminaram. Entre os que eram livres e os que eram escravos. Aqueles de alta sociedade e aqueles de baixa sociedade. Essa divisão terminou. Por que é que hoje em dia nós deixamos que haja divisão entre nós? Ainda por cima, quando nós moramos todos juntos e realmente não temos muita divisão. Não temos muita coisa que nos separe. Eu escrevi aqui um papel e eu estava a ler um livro do Francis Chan, que toda a gente já conhece. Quase toda a gente. Eu depois vou falar sobre os livros dele. Eu comecei a ler um livro dele que se chama Cartas à Igreja, ou Cartas para a Igreja. Letters to the Church. Eu estou a ler em português, em inglês, mas eu li isto e eu fiquei... o meu coração se entristeceu e eu resolvi traduzir para ler aqui hoje. E ele estava a dizer, quando ele ia para a China, ele fez uma viagem pela Ásia, ele esteve na China, e eles lhe perguntavam como é que é a igreja na América. Para ele falar como é que é a igreja na América. Ele diz assim, eles riam histericamente quando eu dizia que a igreja foca nos edifícios e as pessoas mudam de igreja baseada na música, no ministério das crianças, na pregação ou desentendimentos com outros crentes. Eles riam sem querer acreditar, pensando é ridículo nós chamarmos isto cristianismo. Parte o meu coração. Parte o meu coração. Eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu sinto. Cristianismo não é sair de uma igreja porque eles não cantam as músicas que vocês gostam, ou porque eles pregam de uma maneira diferente, ou porque eles fazem as coisas de uma maneira diferente. Liturgia de uma igreja não interessa, interessa é a palavra de Deus, interessa é a presença de Deus, interessa é a Bíblia. Pregar a palavra de Deus. Se não prega a palavra de Deus, saia da igreja. Se prega a palavra de Deus e você tem no seu coração servir lá, então sirva. Desentendimentos e as pessoas saem da igreja. O que é isso? Que amor é esse? Que amor é esse que não há perdão? Que amor é esse que não há reconciliação? Nós não podemos continuar a viver uma vida de superficialidade. Não é por isso que Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós, para que nós sejamos um, como Ele é com o Pai. Para que nós orássemos uns pelos outros, para que nós dessemos a vida uns pelos outros, para nós podermos servir uns aos outros. Não, eu não gosto, eu não gostei, eu não quero. Que é isso? Como nós podemos chamar isso cristianismo? Como? Isso parte o coração do Pai. Parte o coração do Pai. É um mistério que Jesus revelou. Que Jesus revelou quando Ele veio. Efésios 3, 5 e 6 diz assim: este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Este mistério de unidade, de não haver cultura, de não haver branco, preto, amarelo, cinzento, de não haver absolutamente nada, este mistério foi revelado a nós depois de Jesus.
de vivermos em verdadeira unidade. E é exemplificado quando nós tomamos a Santa Ceia. Nós não tomamos a Santa Ceia só porque é algo que nós devemos de fazer. Lembre-se, quando você está a tomar a Santa Ceia, você está a dizer, eu sou um com o meu irmão, eu estou a tomar do mesmo pão, eu sou parte do mesmo corpo que é Jesus. Eu sou parte, um só pão, um só corpo. Isto é o que nós exemplificamos. Nós somos chamados não apenas para ser uma comunidade. É bom vir aqui, mas isto não é um clube. Não é para ser um clube, algo que a gente faz ao sábado. Não pode continuar a ser. Nós somos chamados para sermos um. Nós somos chamados para viver em verdadeira união uns com os outros. Para compartilhar. Não só os dons espirituais, ou os talentos naturais. Também os nossos bens materiais. Também aquilo que nós temos. Nós temos que começar a viver o verdadeiro cristianismo. Nós temos que começar a viver. Nós, quando amamos uns aos outros, verdadeiramente, nós somos generosos. Nós somos generosos. Há uma vontade de nos darmos, há uma vontade de suprir a necessidade do meu irmão. Há uma vontade, nós podemos estar até tristes, chateados, cansados, mas nós largamos tudo quando alguém precisa de nós. Isso é o verdadeiro cristianismo, isso é o verdadeiro amor que Deus nos pede para ter. Deus quer que nós vivamos em unidade, mas o inimigo, Satanás, ele quer que nós estejamos divididos. Há uma guerra. Há uma guerra. Depende de quem você vai ouvir, depende de quem é que você serve. Se você vai obedecer a Deus ou se você quer fazer a sua vontade e vai obedecer o diabo. Aos filhos de Deus, aos filhos do diabo. E normalmente a gente se parece com o nosso pai. E devemos de obedecer ao nosso pai. Salmo 133, ele diz, há unção, há bênção. Quando os irmãos estão unidos, há bênção, há unção, há paz, há alegria, há ajuda, há proteção. Na união nós estamos protegidos dos ataques do inimigo. Porque nós podemos pedir ajuda quando nós precisamos. E nós vamos ser imparáveis. Quando nós resolvemos viver em verdadeira união, entendendo que é para isso que nós fomos chamados, nós vamos ser imparáveis. Nós vamos ser parceiros imparáveis. Porque Deus vai usar esta igreja de uma maneira tremenda. Posso ouvir um amém? Amém. Tremenda. Tremenda. Cada um de nós, aqui desta igreja local, se nós resolvermos hoje nos amar verdadeiramente, não de palavra, mas de coração, de ação, se nós resolvermos trabalhar juntos, se nós resolvermos nos unir verdadeiramente, nós vamos conquistar esta terra. Porque um exército não pode estar em desunião. Um exército não conquista absolutamente nada se ele não estiver unido e preparado para estar firme contra as flechas do inimigo, contra aquilo que o inimigo quer fazer. E o inimigo tem tentado constantemente dividir o corpo. Dividir o corpo. E nós temos que estar atentos. E temos que parar de dizer, não, não é isso. Não é isso que eu quero. Não é assim que eu vou viver. Eu não vou dizer mal do meu irmão. Eu vou ajudar, eu vou dar, eu vou me sacrificar pela vida do meu irmão. Efésios 4:1. Se você ler a Bíblia, você vê
e tantos versículos bíblicos que o chamam para viver em união. Chamam para amar, para servir, para ter paciência, para realmente ser um agente de paz uns pelos outros. Mas eu escolhi estes versículos. Efésios 4, de 1 a 6, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e doces. Sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu vou parar aqui um pouquinho. Sejam completamente humildes. Nós temos trabalhado muito sobre a palavra humilde. Humilde quer dizer saber quem nós somos, sem máscaras, sem fingimentos. Eu não sou mais que ninguém, mas eu também não sou menos do que ninguém. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que como Deus me fez. Eu sou esta pessoa. Eu tenho problemas, eu peco, eu tenho coisas que eu preciso de mudar. Eu sou aquilo que sou. E humildade é nós reconhecermos que somos assim. Que precisamos de ajuda muitas vezes, que não somos mais do que ninguém, que nós podemos nos abrir completamente, porque nós não temos que esconder as coisas. A igreja deve ser um lugar de cura e não um lugar de julgamento. A igreja deve ser um lugar de aceitação e de ajuda e não um lugar que está a apontar o dedo. Um lugar que coloca de parte, um lugar que critica. Então nós devemos ser humildes e dóceis e pacientes, suportando-os uns aos outros. Eu acho que vocês têm a mesma ideia de suportar, né? Suportar é tipo... ouvir a pessoa e ouvir a pessoa. É isso também para vocês suportar? De tipo, ok, tá bom, ele errou, ok, eu vou suportar. Mas depois tem a outra parte do suportar, que vem do suporte, né? Isto aqui está a suportar a mesa. Tem essas duas vertentes. Você suporta o seu irmão. Você suporta o seu irmão. Você ajuda o seu... Ele está em baixo, você vai lá e levanta. Ele está com um problema, você vai lá e ajuda. Ele o magoou, você vai e libera perdão e continua a servir, e continua a amar, e continua a sorrir. É fácil? Não é. É só através do Espírito Santo. É só através da graça que Deus dá sobre nós. O amor que Deus dá sobre nós. Pela sua força você não consegue. Não consegue amar alguém verdadeiramente como Jesus nos mandou para amar. Nem pensar. Nós somos muito egoístas. Muito. Nós queremos a nossa, né? Aquele que ele me fez. Imperdoável. Eu até perdoo, porque Deus diz para eu perdoar, mas esquecer, não vou voltar a falar da mesma maneira que eu voltei. Vir cá a casa, nem pensar. A gente faz tanta coisa sem pensar, palavras que nos saem assim da boca, sem nós vermos o nosso coração. Como é que eu estou a tratar essa pessoa? Eu perdoo. O que é o perdão que Deus quer que eu faça? Ser humilde, suportar, fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Às vezes não é fácil. Não é fácil. Pessoas difíceis vêm à nossa vida, sabe porquê? Para nos fazer crescer. Pessoas difíceis vêm à nossa vida para testar o que nós temos cá dentro. É como somos chocalhados. Sabem, é o quê? Coisa que a gente chocalha e vem ao de cima.
É, né? É para vir ao de cima. Quando alguém nos pisa o calo, a gente grita ou a gente... tá bom. Ok. Para a próxima ele vai ter mais cuidado. Para isso que serve. Façam um esforço. Se depender de vocês, vai haver pessoas que talvez vocês tenham que realmente cortar e não ter aquela convivência, aquela coisa. Se a pessoa se recusa a mudar, se a pessoa se recusa a perdoar e a ter outra nova postura, nós devemos também nos resguardar. Mas se a pessoa pede perdão, você vai perdoar quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Por dia. Versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é só uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em todos. Você está a ver aí o seu irmão que está aí ao seu lado? Está a olhar para o irmão? Não falo olhar marido e mulher, porque isso é fácil, às vezes, amar o marido. E a esposa, tá, amor, é fácil te amar. Mas você está a ver o seu irmão? O mesmo Deus que está em si, está nele. O mesmo Espírito que está em si, está nele. Quando você faz o bem para ele, você está a fazer aquilo que você tem que fazer. Porque ele é parte de si. Ele é parte da sua vida. Nós temos que olhar para as pessoas com essa perspectiva. Ele tem o mesmo Espírito que eu e faz parte de mim. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Jesus, ele deu a vida por ele. Ele deu a vida por mim. Quando nós criticamos o nosso irmão, nós estamos a criticar alguém por quem Jesus deu a vida. Quando nós fazemos mal ao nosso irmão, nós estamos a fazer mal a um filho de Deus. Eu estou a falar de pessoas crentes, convertidas. Mãe, que eu espero que toda a gente aqui já seja convertida, conheça a Deus, discípulo de Jesus, batizado. Se não for batizado, vamos ter batismos. Se você tiver alguma dúvida, venha ter comigo no final. Não quero que você saia daqui com dúvidas sobre a sua salvação. Quando você faz mal a alguém que é seu irmão, que tem o Espírito de Deus, você está a fazer mal a um filho de Deus. Nós hoje vamos celebrar o Dia dos Pais. Quem é que é pai aqui? Todos pais! Glória a Deus! Se alguém faz mal a um filho seu, o que é que você sente? Eu sou mãe, né? A mim até me podem fazer mal. Na boa, eu já nem me importo. Mas façam mal aos meus filhos. Ixi, é mais difícil, não é? Apesar da gente ter que perdoar, apesar da gente também ter... É muito difícil. O filho é uma parte de nós. O filho é alguém que nós queremos proteger. É alguém que nós amamos. É alguém que realmente nós damos a vida por ele. Deus fez isso por essa pessoa. Vocês estão a ver onde é que eu quero chegar? Quando você está a fazer mal a um filho de Deus, Deus não se agrada consigo. Quando você está a criticar um filho de Deus, Deus vai se irar contra si. Porque Ele deu a vida por essa pessoa. Ele ama essa pessoa. Ele está a transformar essa pessoa. Sim, ela precisa talvez de ser mudada em algumas coisas. Deus está a fazer a obra. Uns estão numa construção maior, outros ainda só têm algumas vigazinhas. Toda a gente está em construção. Se você pensa que é perfeito, ou se você é perfeito, por favor, saia desta igreja, porque está cheia de pessoas imperfeitas, pecadoras, a necessitar da graça de Deus, a necessitar da misericórdia de Deus, somente para levantar da manhã.
Para levantar de manhã, nós precisamos da misericórdia de Deus. É por isso que ela se renova a cada manhã. Porque se a culpa dos nossos pecados, se a ira de Deus estiver sobre nós, nós não nos conseguimos levantar. Nós não conseguimos fazer nada. Mas Deus vem e Ele nos dá misericórdia, nos dá graça para cada dia, nos dá o favor para cada dia. Está connosco a cada dia. Então é assim que nós temos que tratar os nossos irmãos. Com graça, com perdão, com misericórdia, com favor. É assim que nós temos que fazer. É assim. Seja cuidadoso. Seja cuidadoso com as suas palavras e com as suas ações. Não critique. Não critique o seu irmão. Se há algo, fale com ele. Se houver abertura, fale com ele. Tenha uma conversa em amor. Chama a atenção. Sim, nós às vezes temos que disciplinar em amor. Não porque a gente quer ser melhores, mas porque nós queremos o bem dessa pessoa. Cuidado. Esse caminho não está bem. Tu vais te magoar. Não, mas não critique. Não fale mal. Não aponte o dedo. Não ouça e transmita fofocas. Vou dizer, mas é só para tu orares, tá? Mas tu tens que orar muito por aquela pessoa. Sabes o que é que ela fez? Em nome da oração. A gente faz isso. Nós fazemos. E às vezes nós ouvimos. Eu pus uma... Como é que se diz? Não é lei. Como é que é? Uma norma na minha vida. Uma regra na minha vida. Eu normalmente procuro sempre saber as informações em todos os aspectos. Não só das pessoas, como qualquer coisa que eu leio, como qualquer coisa que eu ouço. Eu vou à fonte. Eu nunca transmito nada. Talvez às vezes eu até me possa enganar, mas eu não transmito nada a outras pessoas que eu não saiba, que eu fui só por ouvir falar eu não falo. Eu ouvi aquele que disse que a irmã, a prima da tia, não sei quanto, fez assim, blá, 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 blá. Não. Então, se alguém falar mal de si, para si, de alguém, e muito menos transmite essas coisas, não é? Perdoa-o constantemente. Perdoa-o constantemente. Eu já estou a terminar. Às vezes, vocês estão aqui e estão a dizer, não, eu não critico, eu não aponto o dedo, eu não ouço fofocas. Maravilha. Mas você também não faz nada. Sabe aquele crente decente e tal, não fala, não diz, não nada, não contribui, não... Também não é isso que Deus nos chamou para fazer. Sim, tenha cuidado com as suas palavras e use-as para abençoar. Use-as para edificar. Use as suas mãos para ajudar. Use os seus pezinhos para ir às pessoas. Faça a obra. A Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe o que deve de fazer, se você sabe o que é correto, se você sabe o que Deus o tem incomodado, há aqui pessoas que Deus tem incomodado para fazer coisas. Deus tem incomodado a si, para você ir visitar, para você mandar uma mensagem, para você orar, para você evangelizar, para você pedir perdão a alguém. Faça. A indiferença também é pecado. O ficar no seu canto também é pecado. Deus nos chamou para agir. Deus nos chamou para realmente nós vivermos uma vida de união, de koinonia. Lembra-se a palavra? O que é? Koinonia. É estranha, não é? É muito estranha. Mas eu espero, e a minha oração esta noite
é que realmente você não mais olhe para a igreja da mesma maneira. E não mais olhe para uma pessoa da mesma maneira. E não mais saia da sua boca palavras de maldição e crítica para a igreja, dentro da igreja, muito menos nesta igreja local. Muito menos nesta igreja local. Nós somos irmãos e nós fomos chamados para estar em perfeita união. Nós não somos perfeitos, mas nós fomos chamados para estar em perfeita união, ajudando-nos uns aos outros. O corpo, ele funciona bem, nós somos parte do corpo. Ele funciona bem quando todos os membros trabalham juntos. Nenhum membro se põe e diz assim, eu sou muito mais importante que aquele. Eu não quero saber daquele, não é? Semana passada eu li esse versículo. Cabeça diz aos pés, eu não preciso de ti. O corpo não diz isso. Porquê é que nós pensamos que nós podemos viver sem alguém? Porquê é que nós pensamos que somos mais do que alguém? Porquê é que nós pensamos que nós podemos viver sem alguém? Se há alguém que faltou hoje e você vê que faltou, liga esta semana. Ora uns pelos outros. Não há maneira melhor para que Deus encha o seu coração de amor por alguém quando você ora. Ore por mim. Eu preciso tanto das vossas orações. Tanto. E eu tenho... Deus é muito interessante que às vezes eu sinto quando alguém está a orar por mim. Eu sinto. É muito lindo. Às vezes eu sinto que há alguém a interceder pela minha vida, que há alguém a orar por mim. Ora uns pelos outros, compromete-se a orar. Está aqui 25, 30 pessoas. Somos tão poucos. Vamos realmente andar juntos. Amém? Vamos fazer esse compromisso. Vamos, irmãos. Chega de uma igreja morna. Chega de andarmos 2 passos à frente, 1 passo atrás com Deus. Chega da mesmice do dia a dia. Chega. Diga basta. E realmente faça um compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo, assim como nós amamos a nós próprios. Alguém se soca? Alguém dá murros a si próprio? Sabe não, né? Alguém dá... bater, beliscar. Então... Por que é que a gente faz isso com o corpo de Jesus, com a igreja? Por que é que a gente faz isso? Amém? Eu quero orar por vocês. Mas eu quero, acima de tudo, que vocês falem com Deus agora. Eu quero que vocês falem com Deus. Eu quero que vocês façam um compromisso agora. Não é na vossa força, é o Espírito Santo que os vai capacitar a amar. É o Espírito Santo que vos vai capacitar a andar com Ele e a fazer as coisas que Ele os chama. Simplesmente decida de dar aquele passo. Decida de viver em comunhão. Decida amar verdadeiramente e ter comunhão profunda com cada um. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Como nós falhamos, Senhor. Mas esta noite, Senhor, eu quero fazer um compromisso contigo, Senhor. De olhar para o meu irmão com os Teus olhos, Senhor. De olhar para o meu irmão e te ver a Ti, Senhor. De olhar para o meu irmão, Senhor. E ver que Tu o amas. Ajuda-me a amá-lo assim como Tu me amas. Pai, eu faço um compromisso, Senhor, de amar a Tua igreja, de viver em perfeita conónia, Senhor, uns com os outros. Eu oro para que barreiras sejam quebradas, Senhor. As muralhas, Senhor, de cultura, de língua,
de usos, de costumes, Senhor, que ela caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para nos agradar a nós próprios, mas sim para te cultuar, Senhor. Oh, Senhor, tu quebrastes, através do teu sacrifício, Senhor. O véu se rompeu, Senhor, e tu fizeste paz para com o Pai e paz uns com os outros, Senhor. Nós somos um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Pai, transforma as nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles, Pai, que querem dar o passo, mas pensam que não consigo, Senhor. Eu oro que o teu Espírito Santo possa vir, Senhor, sobre a sua vida, Pai. Oh, Pai, vem, Senhor, vem os encher. Vem, Senhor, os capacitar. Vem com o teu poder e com a tua graça sobre eles, Senhor. Pai, enche-nos com o teu amor. Enche-nos com o teu amor, Senhor. Faz-nos um, Senhor. Faz-nos um. Assim como tu és um com o Pai. Essa é a nossa oração hoje. E esta igreja será imparável, Senhor. Porque tu estás conosco. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.